Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa pequena aula sobre paginação. Mas antes disso, a gente tem que ter um conhecimento prévio sobre memória virtual. E a gente vai aprender um pouquinho sobre. No caso, antigamente, as pessoas tinham um problema com programas muito grandes para ajustar na memória disponível. A solução encontrada foi dividir o programa em pedaços, chamados overlays. Só que alguns sistemas de overlays eram bastante complexos, permitindo múltiplos overlays na memória simultaneamente. Embora o trabalho real da comutação dos overlays fosse feito pelo sistema, o trabalho de dividir em pedaços era feito pelo programador. E dividir grandes programas exigia tempo e paciência. Foi aí que eles pensaram uma maneira de atribuir esse trabalho ao computador. Um método chamado memória virtual, inventado por esse carinha em 1961. A ideia básica da memória virtual é que o tamanho combinado do programa, dos dados e da pilha, pode exceder a quantidade de memória física para ele. E cada unidade, cada bloquinho aqui da memória virtual se chama página. E cada bloco da memória física se chama moldura de páginas. Ambas são do mesmo tamanho, as unidades. No caso, paginação. Muitos sistemas de memória virtual utilizam uma técnica chamada paginação. Em qualquer computador existe um conjunto de endereços de memória que o programa pode produzir. Quando o programa utiliza uma instrução como movreg1000, ele está copiando conteúdos do endereço de memória 1000 para reg. Esses endereços gerados pelo programa são chamados de endereços virtuais e formam o espaço de endereço virtual, no caso, as páginas. Em computadores sem memória virtual, o endereço virtual é colocado diretamente no barramento de memória. Quando é utilizada a memória virtual, os endereços virtuais não vão diretamente para a memória. Eles vão para a unidade de gerenciamento de memória, a MMU. No caso da MMU, a CPU envia endereços virtuais para a MMU e a MMU envia esses endereços convertidos para a memória. Tabela de páginas. No caso, aqui nós temos a memória virtual e aqui a memória física. Cada página endereçada à sua moldura. Vamos dar um exemplo aqui. A instrução movreg 8192 é convertida pela MMU para movreg 24576, que no caso 8192 é 8K. E aí, cadê 8K? 8K está aqui. 8K está convertida e endereçada para 24K, que é o que a MMU fez. Mas existe uma limitação, porque a memória virtual ela é maior do que a memória física primária. Aí no caso, o que acontece se chamar a instrução movreg 32780? A MMU, cadê? A MMU vai encontrar um indicador X
Isso significa que o conteúdo não está na memória principal, está no disco. Isso é conhecido como falha de paginação. O que a MMU deve fazer? Deve retirar algum desses processos, algum desses que estão na memória física, colocar no disco e trazer o processo que foi solicitado. No caso, ele vai usar um algoritmo de substituição de página. Pois é, pessoal. Esse é o fim da nossa pequena aula.